Há algo intrínseco na alma humana que nos impele para a beira do abismo, para o limite do que é conhecido e seguro. É uma atração magnética pelo desconhecido, um anseio por testar os próprios limites contra a fúria indomável da natureza ou o capricho do destino. Muitos chamam de loucura, outros de coragem, mas, para alguns, é a única forma de se sentir verdadeiramente vivo. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa atração perigosa, explorando as 10 estradas mais assustadoras e traiçoeiras do mundo. Caminhos onde a linha entre a aventura e a tragédia é tênue como um fio de cabelo. Até onde você iria para sentir a adrenalina, para confrontar o abismo? Alexandre, um nome que ecoava nos círculos de documentaristas e aventureiros como sinônimo de audácia, era um homem forjado nessa busca incessante. Seus olhos exibiam a intensidade de quem já havia encarado a morte de perto, não por imprudência, mas por uma necessidade visceral de encontrar respostas. A perda de um ente querido, vitimado em um acidente supostamente seguro, havia estilhaçado sua percepção de controle. Desde então, sua vida se tornara uma cruzada para provar que a segurança era uma ilusão, uma barreira artificial que nos impedia de confrontar a verdade brutal da existência. Ele buscava a história definitiva, aquela que o forçaria a encarar seus próprios medos mais profundos e, talvez, silenciar a dor que carregava. A Bolívia foi o primeiro cenário escolhido para essa jornada de autoconhecimento disfarçada de documentário. A Estrada da Morte, ou Yungas Road, aguardava. Suas paisagens eram de tirar o fôlego, com montanhas escarpadas que se erguiam majestosamente em direção ao céu e vales profundos que se perdiam em um véu de névoa. Mas essa beleza era uma máscara para o perigo iminente. Histórias de acidentes eram contadas em sussurros, lendas de veículos despencando nos abismos, almas perdidas que habitavam as curvas traiçoeiras. Alexandre, no entanto, parecia imune aos avisos. Com uma confiança quase arrogante, ele e sua pequena equipe iniciaram a descida, subestimando a sabedoria ancestral dos locais. Os primeiros quilômetros foram um convite ao desafio. A estrada, estreita e sinuosa, serpenteava pela encosta da montanha, ladeada por precipícios vertiginosos. A neblina, uma presença constante, começou a se adensar, transformando a paisagem em um borrão cinzento. Pequenos desmoronamentos, pedras que rolavam da encosta, eram os primeiros sinais de que a natureza não seria uma mera coadjuvante. A equipe de Alexandre, composta por um cinegrafista experiente e um assistente técnico, começou a mostrar os primeiros sinais de nervosismo. Murmúrios inquietos e olhares apreensivos eram trocados. Uma desconfiança silenciosa começava a se instalar. Então, um solavanco. Uma pequena falha mecânica no veículo, um ruído estranho que Alexandre, em sua determinação cega, optou por ignorar. Era apenas o presságio de algo maior. O medo, até então uma sombra distante, materializou-se em um instante de terror. Em uma curva fechada, um veículo local surgiu do nada, vindo na contramão. Alexandre, ao volante, reagiu instintivamente, realizando uma manobra arriscada que os deixou a centímetros do abismo. A adrenalina pulsava. O coração batia descontroladamente. O susto foi palpável, mas, de alguma forma, reforçou a convicção de Alexandre. Ele se recusava a recuar, impulsionado por sua motivação interna. A jornada tinha que continuar. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto tentavam se recuperar do choque, uma mensagem enigmática chegou ao telefone de Alexandre, de um número desconhecido. O segredo não está na estrada, mas no que ela esconde. As palavras ecoaram em sua mente, perturbadoras. Momentos depois, ao pararem para uma pausa rápida, o assistente técnico encontrou um pequeno artefato esculpido em pedra na beira da estrada.
Um objeto de formas estranhas e brilho sutil, que parecia antigo e sinistro. A estrada, eles perceberam, estava apenas começando a revelar seus verdadeiros perigos. O incidente na Estrada da Morte havia deixado marcas profundas. A equipe de Alexandre, antes unida por um propósito comum, agora exibia fissuras visíveis. O cinegrafista, um homem pragmático chamado Miguel, não escondia seu desconforto. Alexandre, ele disse, a voz baixa mas firme. Isso está indo longe demais. Quase morremos. Para que tudo isso? A assistente técnica Sofia, uma jovem idealista que viajava com eles pela primeira vez, tremia sempre que o veículo se aproximava de uma beirada. Seus olhos, antes cheios de admiração, agora carregavam um misto de medo e desilusão. Alexandre, no entanto, parecia imune à crescente inquietação de seus companheiros. Sua determinação endurecia a cada obstáculo. Não podemos parar agora, ele retrucou, a voz carregada de uma convicção que beirava a obsessão. Estamos no caminho certo. As maiores histórias surgem da beira do precipício. Sua recusa em ouvir gerou um ressentimento silencioso, uma barreira invisível que começou a se erguer entre ele e sua equipe. A confiança mútua estava se esvaindo, substituída por uma tensão palpável que preenchia o ar dentro do pequeno veículo. A próxima etapa da jornada os levou à passagem de Zodilá, na Índia, uma estrada que serpenteava por paisagens montanhosas de tirar o fôlego, mas também implacáveis. As condições climáticas eram extremas, com nevascas repentinas e ventos cortantes que uivavam como espíritos. O isolamento era quase total. Por quilômetros a fio, não encontravam sinal de vida humana ou qualquer vestígio de civilização. Foi ali, na vastidão gelada e opressora, que as alucinações começaram. Alexandre, exausto pela privação de sono e pela pressão constante, via sombras se movendo no canto de seus olhos, vultos que pareciam observá-los das fendas rochosas. Miguel, que sempre se orgulhou de sua mente lógica, relatou ter ouvido sussurros indistintos no vento, vozes que pareciam chamá-lo pelo nome. Sofia, a mais sensível, teve pesadelos vívidos e perturbadores, acordando com gritos abafados. A exaustão era um fator, sim, mas havia algo mais. Durante uma parada forçada devido a uma nevasca, enquanto procuravam abrigo em uma pequena estrutura abandonada, Sofia encontrou um diário antigo, quase desintegrado pelo tempo e pela umidade. Suas páginas, escritas em uma caligrafia desbotada, relatavam as experiências de viajantes que, séculos antes, haviam enfrentado a mesma estrada. E, de forma arrepiante, continham relatos de desaparecimentos misteriosos, de pessoas que simplesmente evaporaram sem deixar vestígios, deixando para trás apenas o medo e a incerteza. A última entrada falava de uma presença antiga que espreitava nas montanhas. Alexandre começou a duvidar de sua própria sanidade. Será que o trauma o estava finalmente alcançando? Será que sua busca por respostas o estava levando à loucura? A motivação que o impulsionava, antes tão clara, agora se turvava em uma névoa de paranoia. Foi Miguel, o pragmático, quem o confrontou. Não sobre os perigos da estrada, mas sobre uma traição mais íntima. Alexandre, ele confessou, os olhos baixos. Eu fui contratado por outra pessoa, para te observar. Ela disse que você estava buscando algo que não deveria ser encontrado. Miguel não revelou a identidade de seu empregador, mas a revelação atingiu Alexandre como um golpe físico, adicionando uma camada extra de desconfiança à sua já fragilizada equipe. O artefato de pedra encontrado na Estrada da Morte, guardado por Alexandre, começou a reagir de forma estranha ao ambiente de Zodilá. Em momentos de silêncio, emitia um brilho fraco e pulsante e parecia vibrar suavemente nas mãos de Alexandre, como se estivesse vivo e conectado àquele lugar ancestral.
Sua superfície lisa e fria agora parecia aquecer em certos pontos, revelando padrões que antes estavam ocultos. Era uma bússola para algo mais antigo e sinistro. O ponto de virada veio de forma brutal e inesperada. Na manhã seguinte, em meio a uma paisagem coberta de neve fresca, descobriram que o veículo principal estava sabotado. Os pneus tinham sido furados, o motor adulterado. Não havia como seguir de carro. Alguém não quer que a gente continue, Miguel murmurou, o rosto pálido. Sem alternativa, foram forçados a continuar a pé por um trecho traiçoeiro da passagem de Zogilá, carregando o equipamento essencial. O esforço físico era extenuante. O ar rarefeito e gelado cortava os pulmões. Em meio ao caos da caminhada forçada, sob uma nevasca repentina que reduziu a visibilidade a quase zero, Sofia desapareceu. Um grito abafado, um deslizamento de cascalho, e então o silêncio. Alexandre e Miguel gritaram seu nome repetidamente, mas apenas o uivo do vento respondeu. Procuraram por horas, em desespero crescente, até que a escuridão os obrigou a parar. O sentimento de culpa esmagou Alexandre, pesado e sufocante. Não era apenas a estrada que os estava traindo, mas algo muito mais profundo. A mensagem enigmática. O segredo não está na estrada, mas no que ela esconde, ecoava em sua mente, agora com um significado aterrorizante. Alexandre, com as mãos trêmulas, folheou novamente o diário antigo. Uma página, antes em branco, agora revelava um mapa rudimentar, desenhado com símbolos estranhos, apontando para um local oculto em uma das próximas estradas, uma caverna ou ruína antiga. Prometia respostas sobre os desaparecimentos e a verdade por trás dos perigos. Enquanto guardava o diário, uma figura sombria, alta e envolta em um manto escuro, foi brevemente avistada à distância, observando-os do topo de uma colina nevada, antes de desaparecer tão rapidamente quanto surgiu. A figura sombria, um vulto efêmero na paisagem hostil, era a prova final de que Alexandre não estava apenas enfrentando os elementos, mas uma inteligência oculta, uma força que orquestrava os eventos. Miguel, abalado pela perda de Sofia e pela traição que o corroía, mantinha-se a uma distância respeitosa, os olhos fixos em Alexandre com uma mistura de medo e reprovação. A estrada do Atlântico, na Noruega, era a próxima parada no mapa rudimentar do diário. Um caminho que prometia uma beleza traiçoeira e revelações assustadoras. Ao chegarem, a Noruega se revelou um contraste gritante com as paisagens anteriores. Pontes serpenteantes ligavam pequenas ilhas rochosas, criando uma ilusão de segurança e serenidade. Mas Alexandre sabia que aquela beleza era apenas uma fachada. As correntes marítimas imprevisíveis, as tempestades súbitas que varriam o Atlântico com fúria cega, e a neblina densa que engolia tudo em questão de segundos, eram as armadilhas ocultas daquela estrada. A cada curva, a cada ponte, a perseguição se intensificava. A figura sombria, ou o que Alexandre acreditava ser ela, parecia guiá-los, surgindo e desaparecendo, sempre um passo à frente, como um arauto de um destino inevitável. Era um teste, uma provocação, um convite para o abismo que Alexandre, impulsionado pela vingança e pela culpa avassaladora pela perda de Sofia, estava determinado a aceitar. Miguel o seguia, resignado, sua própria bússola moral quebrada, mas ainda atado a Alexandre por um fio de lealdade e curiosidade. O local secreto indicado no mapa era uma caverna antiga, escondida atrás de uma cascata de águas geladas, um portal para um mundo esquecido. A entrada, quase invisível, revelava um corredor úmido e escuro que se aprofundava nas entranhas da terra. O artefato de pedra que Alexandre carregava consigo pulsava com uma luz mais intensa à medida que se aproximavam, seus padrões ocultos agora claramente visíveis, como um guia ancestral. Lá dentro,
A caverna se abria em uma vasta câmara, iluminada por uma fenda no teto que deixava entrar um raio de luz minguante. E ali, em seu centro, estava a figura sombria. Não era um monstro, como Alexandre havia imaginado em seus pesadelos, mas uma figura humana, envelhecida e imponente, vestida com trajes que pareciam ter saído de uma era esquecida. Seus olhos, profundos e penetrantes, carregavam a sabedoria de milênios. Era o guardião, o remanescente de uma antiga civilização, como o diário havia sugerido. Ele não falava, mas sua presença era uma voz que ecoava na mente de Alexandre, explicando a verdade com uma clareza arrepiante. Os desaparecimentos não foram acidentes, nem raptos. Foram escolhas, sacrifícios induzidos, não para punir a humanidade, mas para protegê-la de si mesma. A estrada, e outras como ela, eram veias do planeta, pontos de energia que conectavam realidades. O segredo que o guardião protegia era um conhecimento milenar. Uma verdade sobre a interconexão de toda a vida e a fragilidade do controle humano. Aqueles que buscavam esses caminhos com arrogância, com a intenção de dominar ou explorar, eram testados. Alguns falhavam e eram consumidos, não pela estrada em si, mas pela própria natureza de sua busca. Sofia e os outros não haviam morrido em vão, mas haviam sido absorvidos pelo mistério, tornando-se parte do tecido daquele lugar, seus espíritos servindo como um aviso. O confronto não foi físico, mas psicológico. O guardião não o atacou, mas projetou em sua mente as imagens de seu passado, de seu ente querido, do acidente seguro que o impulsionara a essa jornada. Ele o forçou a confrontar sua própria arrogância, sua necessidade de controle, sua busca por adrenalina como uma forma de escapar da dor. Alexandre precisava superar seus medos, não lutando contra o guardião, mas aceitando a responsabilidade por suas escolhas e pelo destino de sua equipe. A verdade era dura. Ele havia levado seus companheiros ao perigo, cegado por sua própria busca. A resolução não foi um final feliz, mas uma aceitação do destino. Alexandre percebeu que não poderia salvar Sofia ou os outros, nem poderia destruir o guardião. A única coisa que podia fazer era aceitar a verdade e proteger o segredo. Ele fez uma escolha difícil. Prometeu ao guardião que não revelaria o que havia descoberto. Em troca, o guardião o guiaria para fora da caverna, permitindo que Miguel e ele retornassem ao mundo, mas com uma nova compreensão. Ele não salvou vidas, mas salvou a verdade de ser pervertida. O custo pessoal era imenso. Sua carreira como documentarista, seu desejo de glória, tudo isso se desfez. Ele havia visto o abismo e, em vez de saltar, havia recuado, transformado. Alexandre, transformado, retornou ao mundo. Não era mais o aventureiro destemido que partira, mas um homem marcado, com uma sabedoria amarga nos olhos. Ele compartilhou sua história, não com os detalhes do guardião ou dos mistérios ocultos, pois havia feito sua promessa, mas como um alerta. Falou sobre a fragilidade da vida, sobre a arrogância humana diante da natureza, sobre a ilusão do controle. Sua voz não glorificava o perigo, mas alertava sobre as consequências da busca incessante por adrenalina e a necessidade de respeito pelo desconhecido. A última imagem era de Alexandre, sentado em uma colina, olhando para uma estrada que se perdia no horizonte. Não sentia medo, mas uma profunda e calma sabedoria, o olhar de quem havia visto o abismo e sobrevivera, não para conquistar, mas para compreender. Algumas estradas não levam a um destino, ele sussurrou, mas há uma verdade sobre nós mesmos.